Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje vamos falar sobre um assunto que particularmente eu gosto muito, que é a vegetação do Brasil, a vegetação brasileira. Aí no mapa vocês estão vendo logo, o mapinha do Brasil, onde os autores do livro colocam aí 10 tipos diferentes de vegetação encontradas no território brasileiro. Mas antes de falar isso, eu gostaria de falar para vocês o que é um tipo de vegetação ou o que é uma formação vegetal, certo? Que às vezes a gente lê formação vegetal e às vezes se lê em alguns livros tipos de vegetação. Então, aqui está falando sobre vegetação nativa, certo? Então, a vegetação nativa, apenas aquela vegetação natural, ou seja, aquela vegetação que nasceu só, que se desenvolveu unicamente pela própria natureza. Ou seja, aqui não faz parte aquelas espécies de plantas que foram plantadas pelo ser humano, certo? Então, é só vegetação nativa. Quando se fala em formação vegetal, o tipo de vegetação está se referindo a um conjunto de espécies de plantas nativas, ou seja, naturais de uma determinada região. Ok, pessoal? Então, sabendo o que é uma formação vegetal ou tipo de vegetação, né, que é a mesma coisa, agora vamos saber quais são, de acordo com os autores aqui do livro, os 10 tipos de vegetação encontrados no Brasil. É importante ressaltar para vocês que os autores desse livro aqui, eles colocam alguns tipos de vegetação que são variações de outros. Por exemplo, aqui nós temos na legenda floresta amazônica, mata dos cocais, mata atlântica, mata de araucária, caatinga, cerrado, campos, campinarana, complexo do Pantanal e vegetação litorânea. No caso aqui nós temos algumas variações que os autores colocaram como tipos de vegetação. Por exemplo, essa capinarana, na verdade, ela é uma variedade de floresta amazônica, né? Ela faz parte da floresta amazônica. Então é uma variedade, uma variação da floresta amazônica que os autores resolveram colocar aqui, destacar aqui. Outro exemplo aqui é essa vegetação litorânea, por exemplo. A vegetação litorânea, que é aquela vegetação que se desenvolve no litoral, próximo da praia, ela é uma variedade também, uma variação da Mata Atlântica, Então é uma variação da Mata Atlântica. Então os autores que quiseram aqui especificar todos os tipos de formação vegetal do Brasil. Em alguns mapas, em alguns livros, para outros autores, não vai aparecer aqui, por exemplo, essa capinarana, essa vegetação litorânea, alguns não aparecem, aparece só os principais mesmo, como floresta amazônica, mata atlântica, mata de araucária, caatinga, cerrado e Pantanal. Essa mata de cocais é uma variação do cerrado também, então tem essas variações e todas elas foram colocadas aqui no mapa como sendo formações vegetais. Aí vocês percebem no mapa que cada uma tem uma cor, para diferenciar onde é que se localiza. Floresta amazônica, que o próprio nome já está dizendo, ela está presente na região norte do Brasil, está aí na cor verde escuro, abrangendo os estados do Amazonas, Pará, Rondônia, etc. Quase todos os estados da região norte e ainda o Mato Grosso, que também tem uma parte de
floresta amazônica, a vegetação nativa, aquela vegetação que se desenvolveu sozinha, apenas com as forças da natureza. Ninguém plantou, certo? As matas dos cocais está localizado nessa parte laranja, Maranhão e Piauí, pega uns pedacinhos do Ceará. O próprio nome já está dizendo, mata de cocais. Vou baixar aqui para a gente ver as fotos, as imagens, fica mais interessante. Tá falando de mata dos cocais, vamos localizar a mata dos cocais. Deixa eu ver se tem aqui, ou se não colocar a foto. Deixa eu ver, então, colocar aqui a foto, é a última. Tá aí, mata dos cocais, o próprio nome já está dizendo, né? Um tipo de vegetação onde predomina as palmeiras, né? As espécies de palmeira, uma carnalbeira, o coco-babaçu e outros vários tipos de palmeiras, né? Então, em regiões onde você tem um predomínio dessas espécies de planta, é uma mata dos cocais, né? Que é uma variação, né, do cerrado, e também é encontrado na caatinga. Em algumas partes faz parte do cerrado, outras na caatinga. Por exemplo, no Ceará, em algumas partes ali perto da cidade de Russas, no município de Russas, para quem vai para Fortaleza, as margens da BR 116, a gente encontra uma área lá muito grande com esse tipo de espécies, esse tipo de vegetação. Vamos voltar aqui para a primeira, para subir aqui. Vamos começar pela primeira aqui, depois a gente pula. Vamos lá. Primeira, formações vegetais, né? Que eu já falei que é a mesma coisa de tipo de vegetação. Florestas tropicais. Quando coloca aqui florestas tropicais, está se referindo aqui basicamente à Mata Atlântica, né? Porque a Mata Atlântica é uma floresta tropical. No Brasil é chamado de Mata Atlântica, mas em outros países tem outros nomes, né? Mas no Brasil é Mata Atlântica. Agora, tanto a Mata Atlântica como as florestas que existem em outros países, né, são florestas tropicais porque fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e o clima predominante é o clima tropical. Deixa eu ver se eles colocaram aqui a floresta amazônica, Campos Sulino, Campos Amazônicos, vegetação litorânea, Pantanal. Não. Então, dá a entender aqui o seguinte, que essas florestas tropicais, ela tanto pode ser a Mata Atlântica como também a floresta amazônica, né? Então, tanto a floresta amazônica é uma floresta tropical, como a Mata Atlântica também é uma floresta tropical. Só existem diferenças entre os dois tipos de vegetação. A floresta amazônica, ela se desenvolve em clima equatorial, é um clima mais chuvoso e mais quente. É uma vegetação mais fechada. E a Mata Atlântica, né, ela se desenvolve em clima tropical e é uma vegetação mais aberta, não é tão fechada como a floresta amazônica. O cerrado, né, se encontra mais na região central do Brasil, no meio do Brasil. É um tipo de vegetação que predomina os pequenos arbustos, ou seja, árvores de pequeno porte, galhos retorcidos, galhos tortos e folhas grossas. As raízes das árvores são bem profundas, né, porque elas procuram a água, não são solos onde o lençol freático está muito profundo. Então a maioria das plantas do cerrado tem essas características. Perceba que o cerrado ele não é uma mata fechada, é bem aberta, né? E também tem variações de cerrado, como campo cerrado, campo sujo, campo limpo, né? São variações de cerrado. Mas o aspecto principal do cerrado é justamente esse aí da foto que vocês estão vendo. Estado de Goiás,
Mato Grosso do Sul, né? Minas Gerais principalmente encontra muito esse tipo de vegetação aí, que é chamado de cerrado. Caatinga é a nossa velha conhecida, né? A caatinga é o principal tipo de vegetação da região Nordeste, principalmente o interior da região Nordeste, que é exatamente onde nós vivemos. Então, a caatinga é a vegetação nativa, original, certo? No caso aqui, qualquer planta que foi cultivada pelo ser humano, ela precisa de irrigação, não faz parte da caatinga, né? Então, mangueira, bananeira, milho, feijão, arroz, coqueiro, nenhuma dessas plantas que são cultivadas e precisam de irrigação fazem parte da caatinga. São plantas que foram trazidas de outras regiões do mundo, certo? Regiões mais chuvosas, de climas mais chuvosos. A caatinga, ela é uma espécie, ela é uma vegetação onde predomina várias espécies de plantas que são resistentes às secas, foi chamado plantas xerófilas, né, resistentes à seca. E essas plantas têm várias estratégias para não morrer. Algumas perdem as folhas, outros não têm folha, têm espinhos, para economizar água e sobreviver durante o período de estiagem, ou seja, o período de seca, que é justamente esse período entre junho até dezembro. Campos sulinos é um tipo de vegetação encontrado no Brasil, no Rio Grande do Sul, principalmente. É uma vegetação predomina as gramíneas, né? A grama, a rasteira, e em regiões de plano, região de planície. E basicamente é essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Eles aproveitam muito para criar gado naquela região, né? O gado se alimenta dessas gramas, dessas gramíneas, né? E são os campos sulinos. O próprio nome já está dizendo campos sulinos porque são encontrados no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Campos amazônicos é uma variação da floresta amazônica, né? Uma área mais vegetação mais baixa, né? Chamado campos amazônico. Mata de araucárias é um tipo de vegetação encontrado na região sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, e onde predomina uma espécie de planta chamada araucária, né? Por isso no mata de araucárias, que a principal espécie é um pinheiro, né? Que é esse que vocês estão vendo aí na foto, que é chamado de araucária, também chamado de pinheiro do Paraná, né? Então é o principal tipo de vegetação da região sul, onde abrange a maior parte da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E vegetação litorânea, né, é encontrado no litoral, né? Na vegetação litorânea se destaca dois tipos de vegetação, aí dois tipos de plantas, né, de espécie de planta. As espécies do mangue, chamado manguezal, que se desenvolve nos rios, nos leitos dos rios, próximo ao mar, em água salobra, que é uma mistura da água do rio com a água do mar, exatamente lá onde vive o caranguejo, né? E também aquelas espécies que se desenvolvem na praia, né? Como algumas plantas rasteiras da praia, como pinhão, né? E outras plantas adaptadas a grande quantidade de sal, né? E o que mais aqui? Pantanal. Pantanal é um misto de cerrado com Mata Atlântica, então ele é uma mistura, né? Você encontra algumas espécies de plantas do cerrado, outras da floresta amazônica, é uma mistura de espécies de plantas de várias outras formações vegetais. E isso ocorre porque o Pantanal é uma área alagada, é um pântano, onde vários meses do ano fica totalmente cheio de água, alagado, em outros meses seca. Então você tem o clima tropical, que durante 6 meses chove bem, durante 6 meses é seco, então há essa grande variação, e daí
essa mistura de espécies de planta, formando o que a gente chama de Pantanal. Mata dos Cocais eu já falei, né? E termina aqui as principais formações vegetais do território brasileiro. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Ok, pessoal? Então, até a próxima.